Olá, sejam bem-vindos todos os alunos. Essa é mais uma videoaula de ciências. Lembrando que é a primeira videoaula do terceiro bimestre para as escolas Benedita de Campos, Marcolongo e Masa. No conteúdo anterior, vimos a evolução, as teorias da evolução de vários autores. E o que o tema de hoje tem a ver com evolução? Basicamente tudo, porque é um fator principal que está correlacionado, que nos faz entender a evolução, mas que na época não era sabido, e se inicia com Gregor Mendel, que veremos hoje. Apesar de não existir estruturas na época para descobertas tão precisas como as que sabemos hoje em dia, ele foi o pioneiro na genética. Então, vamos entender um pouco sobre seus trabalhos. E após este conteúdo, o aluno será capaz de entender o histórico da genética, conhecer os experimentos de Mendel e entender como chegou às suas conclusões e, é claro, perceber que o conceito de hereditariedade está no dia a dia. Você pode buscar vários exemplos na nossa família, nas pessoas que conhecemos do cotidiano, enfim, e animais e plantas também. Bons estudos! Hoje iniciaremos a aula com uma imagem. Esta pintura, chamada de Operários, da pintora Tarsila do Amaral. Ela resume bem a sociedade paulista nos anos 30. Como podemos perceber, existe uma grande variação genética aí nesses povos. Olha quanta diversidade. Hoje vamos entender que quanto mais variação genética, quanto mais mistura de genes, melhor para a espécie, pois ela se adapta a ambientes dos mais variados possíveis. E é claro que a mistura de genes, mistura de raças, não é ruim, não é desfavorável, pelo contrário. Em falar de variação, só de olhar para o mundo, olhar para raças, olhar para civilizações, para países diferentes, percebemos o quanto existe variação somente na espécie humana. E isso sem citar outras espécies animais, vegetais, enfim. Aqui, por exemplo, temos uma indiana, uma tailandesa. Olha só como podemos ver variações entre formatos de olhos, de boca, tonalidade de pele, tipo de cabelo, altura, muitas questões. Aqui, uma muçulmana e uma africana, a mesma coisa. Então, mesmo dentro de espécies, dentro do que chamam de raças, até que porque o homem em si, a espécie é Homo sapiens, mas existem classificações de povos, enfim, você vê que mesmo dentro da raça branca, raça negra, amarela, enfim, não importa qual, você vê variação de formato, tamanho de nariz, olhos, boca, enfim, tipo, tonalidade de cabelo. Isso é muito comum. Inclusive, não é um fato isolado no mundo animal e vegetal. Agora, o conceito de hereditariedade. Não é comum você ver que um filho, um neto se parece com o avô. De repente você tem 5, 6 irmãos e somente um se parece mais com o avô, outro se parece mais com a avó. De repente essa menina se parece mais com a avó materna, este garoto se parece mais com o avô paterno, enfim, você encontra semelhanças que não está no pai, mas está no neto. Você vê que pula essa característica com o pai, mas se ressurgiu no filho é porque esteve em algum lugar da genética daquele pai, não é? Então, essa ideia de hereditariedade existia, só que não se sabia os mecanismos de
como aquilo funcionava. Não entendia o processo, mas a percepção já existia. Antes de entrarmos de fato no conteúdo, vamos ver algumas questões sobre células. Vamos lembrar que existe vários tipos de seres, no entanto, todos possuem células. A diferença está no formato, no tipo da célula, nas suas características que possuem a mais ou a menos diferenciadas, enfim, tem seres que são unicelulares, que só possuem uma célula, assim como tem aqueles que são multicelulares ou pluri. Nós mesmos, seres humanos, possuímos trilhões de células. Aqui, por exemplo, tem os bacilos, agora os espirilos. Como podem ver, é um outro formato de indivíduo, enfim, mas todos possuem células. Isto é fato. Agora faremos uma viagem ao interior de uma célula, lembrando que é um tipo padrão que pode haver em seres unicelulares ou pluricelulares, lembrando que a diferença está de acordo com o desempenho daquela espécie. Esta é a mitocôndria. Ela é a organela que participa da respiração celular. Este é o centríolo, ele participa da divisão nuclear. Logo aqui temos o citoplasma, esse meio aquoso que ele distribui as organelas dentro da célula. Lembrando que as organelas elas são como órgãos para as células, ok? Logo aqui abaixo temos os lisossomos que participam da digestão celular. Ali ao fundo em amarelo vocês veem a carioteca, ela que guarda o material genético, ela que envolve, tornando essa célula uma eucariote. E aqui externo temos a membrana nuclear, ela é como se fosse a pele, o revestimento da célula. Enfim, agora vamos ao núcleo. Percebam esses X aqui em volta, dentro do núcleo, em volta do núcleo, eles são os cromossomos. Quando falamos de cromossomos, são esses indivíduos aí, que são quem? DNAs que vão compactando, que formam genes e formam os cromossomos. Basicamente é isso. Nós, seres humanos, por exemplo, temos vários tipos de células para entenderem como que é o processo. Na pele, por exemplo, temos o epitelial. Olha a diferença dele para o restante. Ela é bem próxima, compactada, vamos dizer assim. Não há muito espaço para a passagem, porque ela tem que ser impermeável. Se fosse o contrário, teríamos contato com vários tipos de antígeno o tempo todo e isso causaria dano à sua saúde instantaneamente. Tecido conjuntivo, que ele fica abaixo do epitelial, ele também está em preenchimento entre os órgãos, enfim, quando você tem uma cicatriz que ela fica eternamente daquele jeito, com uma pele fina esbranquiçada, que ela não se regenera, ela é uma cicatriz que aquele corte chegou até o tecido conjuntivo. Se for até o epitelial, ele se regenera. Agora, indo ao conjuntivo, não há essa possibilidade. Ela torna-se uma pele esbranquiçada e bem enrugada. Lembrando que no conjuntivo as células estão distantes. E é totalmente diferente, tanto na anatomia quanto na função. Assim como o tecido ósseo, como você pode ver, é bem mais rígido, compacto, porque tem que ser duro, porque é uma das funções dos ossos. É proteção e sustentação do indivíduo. E outro exemplo, claro que não são só estes, há outros, mas as células musculares. Olhe o formato, veja como elas têm uma aparência diferente. Elas possuem um tamanho cilíndrico alongado e possuem
da mitocôndria, porque a síntese de energia está correlacionado com respiração. Então elas têm bastante mitocôndrias. Breve reflexão sobre a reprodução ao longo da história humana. No início de tudo, as pessoas achavam que a mulher que dava vida, que os seres, como eram surgidos através de seres femininos, então logo se pensavam que a mulher era a causadora da geração da vida, a mulher que trazia os seres à Terra, enfim. E com tudo isso, as primeiras religiões mais antigas da humanidade, eram muito vinculadas à presença de um divino, um ser sobrenatural feminino. Uma das mais conhecidas é a Mãe Gaia, enfim, ou Mãe Terra. A hereditariedade, ela sempre despertou a curiosidade de pessoas. E na Grécia Antiga, com Aristóteles, não foi diferente. Vocês devem estar de saco cheio de ouvir falar de filósofos gregos, de Aristóteles, Sócrates, enfim. Só que é importante lembrar que qualquer estudo científico, lá no início, sempre tem a presença de algum filósofo grego. Enfim, Aristóteles propôs sua teoria, só que de um jeito ainda machista. Como eles perceberam que os seres surgiam através de reprodução, através do sexo, então entenderam que só a mulher só gerava quando havia tido relações sexuais. Enfim, então já colocou em terra essa ideia de que a mulher que gerava crianças, pois as solteiras não geravam crianças, somente mulheres que tinham uma vida conjugal. Então, logo, ele propôs sua teoria. Só que essa teoria é um pouco machista, porque nela Aristóteles diz que é contribuição de macho e fêmea, ou seja, de homem e mulher, mas o sêmen do macho, o espermatozoide, é o responsável pelo princípio gerador da vida, o que ele chamou de eidos. Já a mulher não tinha grande participação genética, não genética, vamos dizer, porque não existia nada a respeito, não se sabia nada de genética, mas entendia-se que, pensando como hoje, em contribuição genética, a mulher não participaria. A função da mulher era só receber o sêmen, o eidos do homem, e moldar na sua barriga. Ele acreditava que o sangue menstrual moldava o indivíduo. E essa ideia se propagou durante muito tempo, até 1677, que foi quando propuseram homúnculos. Essa ideia foi proposta por quem? Pelo cientista Leo Verhoek. Eu acho que é assim que se pronuncia, se for tudo bem, se não for, sempre falei errado. Enfim, ele foi o primeiro que conseguiu observar em microscópio um espermatozoide. Então, logo, ele propôs que aquele seria o homenzinho, o que significa homúnculos do latim. Enfim, mas ele acreditava que o desenvolvimento era quase similar à ideia de Aristóteles. A mulher apenas recebia aquele homúnculos ou homenzinho e não teria participação nesse processo em aspectos genéticos. Mais uma vez falando, até aí não se sabia nada sobre genética, nada sobre cromossomos, nada sobre material genético, qualquer DNA, qualquer coisinha mínima, apenas entendiam o conceito de hereditariedade, ou seja, características que passam de pais para filhos, netos, enfim, ou seja, de progenitores
para a prole. O primeiro a propor uma teoria satisfatória foi Gregor Mendel, isso após um estudo com metodologia minuciosa e objetivo bem específico. Seu nome de batismo era Johann Mendel. Adotou o nome de Gregor Mendel após se tornar monge. Conhecia estudos correlacionados ao que ele realizou, né? Como o estudo de características de diversas espécies de plantas, a hibridação. Então não era uma novidade, ele não foi pioneiro nisso, tanto que ele até se inspirou desses estudos para elaborar sua teoria. Este mecanismo, essa metodologia é muito obsoleta atualmente, mas apenas utilizando-a no estudo é muito obsoleto, mas é uma prática muito comum até os dias atuais, inclusive em fazendas praticadas por pequenos agricultores. Para estudar a hibridação, ele fez experimentos no próprio jardim do mosteiro, então ele tinha facilidades para isso porque o local de pesquisa já era a própria moradia. E como já disse, outros pesquisadores já haviam estudado este tema, já fizeram cruzamento de ervilhas, mas ele se destacou pela precisão e na metodologia, nos resultados, enfim, e por ser bem específico. E foi muito cauteloso em todos os aspectos, inclusive chegando a ideias como um dominante recessivo, ou seja, vamos supor que eu percebo uma característica que tem no avô, bisavô e tal, e daí falo que existe a característica dominante e recessiva, mas que elas não somem conforme você tenha filhos, conforme gerações. Elas ficam guardadas em algum lugar e em algum momento elas podem ressurgir. Claro que nesse tempo eu não sabia nada de cromossomos, de DNA, enfim, mas ele entendeu o mecanismo. Só não soube explicar esses aspectos moleculares que até então nem tinha como, pois não era nem descoberto. Por que Mendel escolheu as ervilhas? Por alguns motivos. Elas são de fácil cultivo, crescimento rápido, possibilita obter várias gerações a curto prazo, apresentam variedades, características que é facilmente observável, né? Como forma de vagem, a cor das flores, texturas das sementes, enfim, informações que você pode ver facilmente a olho nu e que se essa informação for apresentada em gerações futuras, eu facilmente vou reconhecer. Produzem grande número de sementes, então isso facilita bastante se há muitas sementes e o plantio é fácil. Ok, vamos lá. Possuem flores hermafrodita que facilita a autofecundação, lembrando que neste ponto é importante entender um pouco sobre fecundação vegetal, reprodução vegetal, melhor, de angiospermas, tá bom? Eu acho que eu já passei isso no início do ano, mas vou recapitular aqui um pouco, porque se vocês não olharem bem, não entenderem essa questão, vocês vão boiar no tema. Como eu não quero ninguém boiando no tema, então vamos partir do início para entender melhor como que Mendel realizou esse estudo, ok? Então, para isso, tem que entender a reprodução vegetal. Do contrário, vocês vão entender partes e boiarão no restante. Aqui eu tenho uma flor, é uma característica de angiospermas. Lembrando que existem outros tipos de planta, como gimnospermas, pteridófitas, briófitas, enfim, a reprodução delas é totalmente diferente, tá? E esse tipo de reprodução só ocorre nas angiospermas, as que possuem flores. Então vamos lá. Elas têm algumas características como o androceu e o gineceu.
O gineceu é o conjunto de características, são os órgãos sexuais femininos, tá? Que vem aqui com o estigma, o estilo, o estilete, aqui, e é claro, o ovário que fica aqui abaixo. Lembrando que elas também, de acordo com a planta, podem estar abaixo da pétala. Enfim, que é o caso da goiaba, por exemplo. O androceu é o conjunto de características masculinas, ou seja, os órgãos reprodutores masculinos. Aqui você tem a antera e o filamento ou filete. Aqui está o pólen. Como podem ver, dentro da antera temos o pólen. Autofecundação é quando este pólen chega a ter aqui o estigma e adentra e entra no ovário e vai fecundar os óvulos. Lembrando que o pólen que chega aqui ao órgão sexual masculino pode ser de outra flor, de outra planta, claro que da mesma espécie ou similar, para ser uma híbrida. E quando isso acontece, ela tem a ajuda de insetos, do vento, da água, da chuva, enfim. Mas geralmente as hermafroditas ocorrem a autofecundação. E depois isso aqui dará lugar ao fruto, no mesmo local onde houve a folha. Lembrando que esta planta ela é hermafrodita, porque ela tem os dois sexos. E também existe as plantas que têm sexos separados, onde a flor é só masculina ou só feminina, assim como plantas que em uma época dão flores femininas e outra masculina. É uma estratégia para evitar a autofecundação. No caso da ervilha, ela pratica autofecundação. Aqui, por exemplo, temos uma planta monóica, ou seja, ela tem dois órgãos sexuais na mesma planta, ela tem os dois sexos. E aqui são os sexos separados, ou dioica. Aqui só feminina e aqui só masculina. Agora vamos resumir bem basicamente como foi que Mendel realizou esse experimento com as flores através da reprodução. Lembrando que acabaram de ver a reprodução de angiospermas. Enfim, aqui temos os estames, que são os órgãos sexuais masculinos. Ele retirou todos. Deste modo, ele levou o pólen até a outra planta que ele quis fecundar. E como que ele fez? Esse processo é feito com cotonete, com pincel, enfim, aqui tem um pincel para demonstrar como seria. E para garantir que não houvesse a autofecundação, ele fez isso, ele retirou os estames, deixando as flores só femininas ou só masculinas. Enfim, mas no caso, como o objetivo era fecundar, no caso deixou somente femininas. E para garantir que não houvesse interferência de agentes polinizadores naturais como vento, chuva ou até mesmo agentes vivos como pássaros, insetos, morcegos, ele cultivou todas em um viveiro, ou seja, uma estufa lá mesmo no mosteiro. Agora vamos entender a metodologia que Mendel utilizou. Bom, ele utilizou duas plantas puras, elas não são híbridas. Então, sendo essa da flor rosa uma textura lisa, aqui representada em amarelo, e a segunda com textura rugosa, representada pela flor branca. A primeira geração, ou seja, as filhas desse cruzamento, originou sementes amarelas aqui, que são textura lisa, representando a textura lisa. Elas foram então cultivadas e deste cultivo originou sementes tanto rugosas quanto lisas. Aqui verde para rugosas e amarela para lisas. Então, entendemos que 75% delas eram lisas e 25%
rugosas, e isso na segunda geração, na F2, ou seja, as netas deste cruzamento. Então logo entendemos que, embora a característica não se apresentou na primeira geração, ela se manteve em algum local e se apresentou na geração posterior. Então aí entendemos o conceito de hereditariedade. Uma informação ela está presente no seu material genético, mas nem sempre ela se apresenta. Ela fica guardada ali por um período, mas em alguma geração ela pode apresentar ou não. Bom, o estudo de Mendel começou em 1856, durou 7 anos e ele cultivou cerca de 30 mil plantas. Ele chegou a esta informação. Primeiro, não podemos olhar e achar que se aplica em todo tipo de ervilha. Não é isso, ok? É com base naquele cruzamento que ele fez com uma planta de semente lisa e a outra com semente de textura rugosa. Enfim, não são só essas características que diferenciam uma da outra, mas estou dando apenas um exemplo. Ao longo das gerações, ele percebeu que tinha informações como a textura lisa e a vagem verde, que elas aparecem com frequência em dominância, enquanto que havia informações que não se apresentavam ou se apresentavam após gerações, mas que estavam ali guardadas de algum jeito, que é a semente rugosa, por exemplo, e a vagem amarela. Enfim, basicamente é isso. Bom, volto a repetir que Mendel tomou muito cuidado, muita cautela ao decorrer do seu trabalho, e talvez por isso tenha se tornado um diferencial na genética, pois ele registrou minuciosamente, quantificado todas as etapas do seu processo, da sua metodologia, e, enfim, ele observou que, embora na primeira geração de descendentes, a F1, não fossem originadas das plantas com sementes rugosas, essa característica voltava a aparecer nas plantas de geração seguinte, ou seja, a F2. Então ele presumiu que a característica semente rugosa era encoberta pela característica semente lisa, e que isso só poderia acontecer se cada característica fosse determinada pela combinação de dois fatores. E se um dos fatores fosse dominante sobre o outro. Então daí vem aquela ideia do dominante. No caso da textura das sementes, o fator para a semente lisa seria dominante sobre o fator para a semente rugosa. Semente rugosa seria então o fator recessivo. Durante a reprodução, esses fatores seriam separados para a formação de células reprodutivas e voltariam a se unir após a fecundação. Então, nessa descrição aqui que o texto traz muito essa ideia sobre o que entendemos de genética atualmente. No entanto, ele acaba conquistando um marco na tua época porque ele conseguiu explicar muito com pouco. Então daí surge aquela ideia de dominante e recessivo. Então o dominante ele sobressai sobre o recessivo. Então, logo, ele colocou também uma classificação, um símbolo para representar. O fator dominante sempre é representado por letras maiúsculas, porque em vários tipos de livros, estudos, verão que não é só o AA, o Azão, Azão. Pode ser Vzão, Vzão, Bzão, Bzão, Czão, não importa. São duas letras ou uma, sempre maiúscula, enquanto que o fator recessivo é representado pelas letras minúsculas. No caso aqui usamos A, então dominante será a A e recessivo a minúscula minúsculo, também chamado de Azinho Azinho, enquanto que a maiúscula é chamado de Azão, ok? Agora vamos entender na prática como é que funciona isso, ok? Então vamos supor
eu tenho aqui azão, razão, azão, azinho, azinho e azinho. Logo, suponha que agora vocês sabem que A maiúsculo, o azão, é um fator dominante e o azinho é um fator recessivo. Vamos lá. Vamos dar alguns exemplos. Vamos nomear essas características. Suponha que a A, o fator dominante aqui seria cabelo liso. E o recessivo seria cabelo crespo. Enfim, aqui temos um indivíduo com cabelo liso. Aqui temos azão e azinho. Simboliza o quê? Que é metade de chances para cada um, a probabilidade é 50%? Não, ainda será dominante. Então ainda será o cabelo liso. O recessivo, ou seja, o crespo, só vai sobressair aqui, ó, no fator recessivo, porque o gene recessivo ele só se apresenta em caráter duplo, ou seja, em dose dupla. Do contrário, ele não se manifesta. Ele pode continua com o indivíduo, mas não se manifesta, a não ser em suas futuras gerações. Enfim. Esse aqui é o quadro de Punnett. É uma espécie, uma metodologia criada para entender a proporção e probabilidade na genética. Aqui, gametas masculinos simboliza esta aqui, e gametas femininos simboliza esta aqui. E aqui temos a probabilidade. Lembrando que isso aqui é com base nos estudos de Mendel, tá? As informações que ele colocou aqui, ok? Então vemos que temos um fator dominante excessivo tanto no pai quanto na mãe. Enfim, então olhando para essas características percebemos que a probabilidade aqui, ó, suponha que vamos dividir aqui por 4, pense em regra de 3. 100% aqui, só tem 4 partes, lembra de fração, então cada parte será em 25%. Então, se cada parte é 25%, eu tenho aqui 3 possibilidades de ser dominante, ou seja, lisa 1, 2 e 3. Então elas somam 75%, enquanto que as recessivas, as rugosas, é o restante. Elas só ocupam uma parte na probabilidade, então temos 25% das sementes serem rugosas. Então, olha a proporção. A probabilidade será de 75% para lisas, enquanto que para rugosas será de 25%. Agora, só retomando a ideia da textura de sementes, na geração parental, para Mendel, as sementes lisas são dominantes e representadas por azão-azão, enquanto que as sementes rugosas são recessivas e representadas pela letra azinho-azinho. Na formação das células reprodutivas, lembra de gameta, né? Tem masculino e feminino, né? Células reprodutivas, no caso o homem e mulher, espermatozoide e óvulo. Esses fatores se separam. Assim, a planta pura de semente lisa é a, ou seja, dominante, azão-azão. E forma gametas com fator A, dominante, A maiúsculo, enquanto a planta pura de semente rugosa é azinho-azinho, e forma gametas com fator Azinho, que azinho-azinho-azinho são recessivas. Na fecundação, esses fatores se combinam e voltam a se unir, dando origem a plantas híbridas, azão-azinho. Você tem ali azão e azinho. No entanto, esse azão-azinho vai dar origem a dominante, porque tem presença de um dominante não estar duplo em recessivo.
que são as plantas com sementes lisas da primeira geração de descendentes. As plantas azão, azinho são autofecundadas. Metade das células reprodutivas dessas plantas apresenta o fator azão, ou seja, dominante, e a outra metade o fator azinho, ou seja, recessivo, como vimos no gráfico anterior. Enfim, e desta maneira Mendel conseguiu explicar os resultados obtidos. Essa questão de 75% e 25%, ou seja, há 75% de probabilidade de ter sementes lisas e 25% para rugosas. Né? Ele usou o mesmo raciocínio, incluindo cálculos matemáticos e estatísticos, para a interpretação dos resultados para as demais características analisadas. Então, mais uma vez, eu volto a falar que esse trabalho foi muito minucioso e muito elaborado do começo ao fim. Ele foi muito preciso. As características das plantas são decorrentes da combinação de fatores. Os fatores são transmitidos de uma geração para outra. Há fatores dominantes, representados por letras maiúsculas, e fatores recessivos, representados por letras minúsculas. Os fatores estão aos pares, por isso que o recessivo ele precisa estar como? Em gene duplo. Eu tenho um azinho, aquela característica vai se manifestar porque ele tem está favorável para a sua manifestação, enquanto que se você tem um azinho, claro que o dominante sobressai, no caso de uma manifestação de uma característica daquele indivíduo. Os fatores devem se separar na formação dos gametas, de modo que cada gameta possua apenas um dos fatores. Os fatores na planta híbrida não se misturam, eles estabelecem uma relação de dominância. Mendel concluiu seus experimentos com ervilhas em 1863, porém, somente 2 anos depois, em 1865, apresentou seus resultados à Sociedade de História Natural, publicando-os no seguinte ano, no caso 1866. Bom, na próxima aula voltaremos neste conteúdo e veremos outras questões, como o surgimento da genética, conceitos de genética, alelos, homozigose, heterozigose, genótipo e fenótipo. Bom, é isso aí. Bom, por hoje isso é tudo. Até a próxima aula. Não se esqueçam de realizar as atividades de aprofundamento, eu acho importante, e principalmente realizar a prova online, disponível no material indicado do Class e no site da escola. Até semana que vem.